Porque tem mais destaques de Brasília agora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de instalar comissões mistas para analisar as medidas provisórias. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, diretamente da capital federal, que vai trazer os detalhes dessa informação para a gente, né, Berenice? O que foi que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham. Olha, no dia de hoje, o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou a imprensa para esclarecer o porquê ele não quer a reinstalação destas comissões mistas. Ele teceu críticas a essas comissões, disse que na época em que elas analisavam as medidas provisórias, haviam muitos jabutis, né? A inclusão de matérias chamadas de estranhas por ele, né? Inclusão de matérias estranhas. Havia também a inclusão de muitos artigos. Ele disse que pelo fato de serem 12 deputados, 12 senadores, a matéria começava sendo votada com 2 artigos e no final terminava com 40. Fora isso, criticou ainda a questão da proporcionalidade, né? Porque apesar dessa divisão igualitária, 12 senadores e 12 deputados, ele acredita que não é democrático, pois não respeita a proporção, já que aqui na Câmara dos Deputados são 513 parlamentares e do lado de lá no Senado são 81. Além disso, ele também disse que ficou bastante chateado porque na semana passada, na sexta-feira, ele conversou com o interlocutor que representou, no caso, o presidente Rodrigo Pacheco, para tentar aí um acordo e que ele, Arthur Lira, havia então feito uma proposta, né, que seria para que eles alternassem a análise das MPs, alternando então uma vez era analisado aqui pela Câmara, na outra lá no Senado, e que isso estava tudo certo, só que quando chegou no período da noite, eles mudaram, alguns poucos senadores mudaram esse entendimento e disseram o seguinte: olha, as MPs de agora, que tem que ser analisadas do governo, a gente vai fazer pela comissão mista e só depois que esta proposta de emenda à Constituição, que vai mudar então para as alternâncias, aí sim a gente começa a analisar as outras MPs, alternando então entre as casas. E aí ele não aceitou então desta forma e comentou o assunto. Vamos ver o que ele disse. Lamento muito claramente que a política regional ou local de Alagoas interfira no Brasil. O Senado não pode ser refém de Alagoas nem do Amapá. O Senado é muito maior, é uma casa federativa, representa todos os estados. E eu aqui continuo, presidente Pacheco, com toda boa vontade, de sentarmos eu e o senhor, presidente do Senado, não senadores com mais radicalidade na condução desse tema, para que a gente chegue num consenso. E depois desta declaração aí de Arthur Lira, deu para perceber que são alguns senadores que têm aí atrapalhado esta negociação entre as duas casas, né? E o motivo da discórdia tem nome e sobrenome: Renan Calheiros. Hoje, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondeu um Twitter do senador Renan Calheiros, que chamava Lira de tirano, né? Pelo fato de querer trazer, então, a competência de votar as medidas provisórias primeiro aqui para a Câmara dos Deputados. E Arthur Lira disse o seguinte nesse Twitter: ele disse que o bom da liberdade de expressão é que ela permite que até os bobos se manifestem, embora no geral se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Para gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Só para se ter uma ideia de como estão os ânimos por aqui, hein, Lívia? E olha, tem mais. Os líderes aqui da Câmara dos Deputados disseram o seguinte: eles se reuniram hoje pela manhã e falam que esta questão de ordem que foi instalada de forma unilateral nessa decisão de Rodrigo Pacheco, que vai instalar as comissões mistas, não é legal e fere o regimento, pois devia ter sido feita num rito aí de uma sessão do Congresso, para que os deputados pudessem pelo menos contestar. E Arthur Lira disse também que os líderes do governo estão com ele e querem que a tramitação seja da forma como já está acontecendo, sem as comissões mistas. Vamos ver. Eu recebi solicitação expressa
do governo federal de manutenção do rito atual. Manutenção do rito atual. Se o governo preferir as comissões mistas, ótimo, paciência, vai arcar com o ônus de negociar as comissões mistas com 24, com 36, com 48 membros e arriscar que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes. Tá, e ele citando mais uma vez a questão de proporcionalidade na composição das comissões mistas. E olha, quem fica prejudicado nesse meio de campo, sem dúvida, é o governo, as medidas provisórias que têm data de validade e o prazo está quase vencendo, né? Isso vai interferir diretamente em programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e até mesmo na estruturação de novos ministérios que foram criados por meio dessas MPs. Então agora, qual foi o próximo passo? O presidente Lula amanhã marcou uma reunião com os líderes dos governos aqui da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Vão se reunir com Alexandre Padilha e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para tentar achar uma solução e apagar esse enxame, esse fogo que está aqui pegando fogo mesmo dentro do Congresso sem solução, viu? Pois é, clima de tensão entre os presidentes das casas. Vamos aguardar para saber exatamente qual será o desfecho e qual será a extensão desse clima pesado por aí. Berenice Leite volta daqui a pouco com mais informações da capital federal. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Cristiano Vilela, como você avalia essa situação? Imaginava que essa insatisfação seria exposta como foi no dia de hoje, inclusive com troca de tweets entre Lira e Renan Calheiros. Agora, em relação ao mérito, Vilela, o que lhe parece mais razoável, mais acertado, essa sugestão de Lira lhe parece correta ou você entende que a instalação da comissão mista, como defende o presidente do Senado, lhe parece mais justa? Olha, Daniel, o clima realmente está quente ali em Brasília, né, o parlamento, essa disputa envolvendo Câmara e Senado, com toques de política regional, né? Essa fala de Renan Calheiros em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ela demonstra ali a rivalidade que os dois grupos políticos mantêm no estado de Alagoas. Então, você tem esse elemento paroquial, acaba reverberando no âmbito nacional. O fato é que, com relação a esse tema, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco têm razão nos seus argumentos. O fato é que houve, há pouco tempo atrás, no contexto da pandemia, uma mudança na forma de tramitação, e essa mudança na forma de tramitação, ela agrada a uns que têm o interesse na manutenção desse formato novo e desagrada a outros que têm o interesse em retomar o formato antigo. O fato é que não pode haver uma paralisação dos trabalhos por conta dessa disputa. Agora, eu acredito que os próximos passos sejam o de ter uma convergência, de que Lira e Pacheco retomem o diálogo e que possam chegar no mínimo de composição. Se ficarem bicudos desse jeito, dois bicudos não se beijam, né? Então, se ficarem bicudos desse jeito, não vai ter acordo e quem vai pagar o preço é a população do nosso país, né? Agora, quero te ouvir também, Suano, porque esses embates entre Arthur Lira e Renan Calheiros não ficaram restritos apenas a esses tweets nas redes sociais. Durante a tarde, ao longo dessa entrevista que foi concedida por Lira, ele disse que a questão de ordem que foi apresentada no Congresso por Renan Calheiros para a instalação imediata dessas comissões mistas, para avançar nesse rito constitucional das medidas provisórias, não vai andar 1 milímetro sequer na Câmara dos Deputados. E isso vai acabar prejudicando o próprio governo atual. Isso nas palavras de Lira. Você concorda com ele? No fim das contas, a corda vai arrebentar? Para nenhum dos lados que estão nos extremos, é o governo que vai sofrer? Eu preferiria dizer que quem vai sofrer é o povo. Porque ali nós teremos paralisado, afinal de contas, todas as decisões e as demandas que são necessárias, tanto do governo quanto da sociedade e dos próprios parlamentares. E o Cristiano trouxe um ponto ali que é fantástico, é isso mesmo, ambos têm razão.
Mas tem alguns dados que o Arthur Lira trouxe que eu acho que são significativos. A comissão mista, realmente, por mais que seja regimental do Congresso, a comissão mista, ela acaba sendo desproporcional e prejudicial em termos de poder ou relevância para a Câmara dos Deputados. A proporcionalidade, ela demonstra que não existe equilíbrio. Isso que ele fala é verdade. Além disso, quando ele fala que precisa ir direto para o plenário da Câmara, começando ali, e depois jogado para o Senado, o que ele diz é que o Senado deveria ser uma casa revisora. Ele está absolutamente certo. Quando nós observamos o funcionamento do Congresso brasileiro, para nossa tristeza, a conclusão que nós chegamos é que o Senado não é uma casa revisora, é uma Câmara dos Deputados de luxo, com menos parlamentares para fazer a mesma coisa e atrapalhar o processo legislativo se aqueles que são os presidentes das duas casas não chegarem a conclusão nenhuma. O resultado é isso. As demandas que vão resolver os problemas do povo ficarão estagnadas. Quem sofrerá será sempre a sociedade brasileira.